Olá pessoal, como vai esse sorriso? Nosso Sorriso Cast. Hoje eu recebo a fonoaudióloga Geisa Strabelo, certo? Certo. A gente já teve um episódio com uma fono e uma enfermagem, a gente misturou bastante e hoje eu quis trazer essa minha amiga pra gente fazer uma linha do tempo, desde bebê, ela tá me contando que o idoso também, então a gente consegue fazer uma linha do tempo pra gente se comunicar melhor, pra gente resolver vários problemas de linguagem, alfabetizar melhor seu filho, teu sobrinho. Então você que tá assistindo aí, dá uma curtida e passa pra frente esse episódio. Bem-vinda. Obrigada, Fernanda, agradeço o convite aí, e é um prazer, né, trazer e divulgar todo esse papel da fonoaudiologia, né, na vida toda e de um paciente, né, como você falou, às vezes a gente inicia aí com um bebezinho na parte de amamentação, que tem muita dificuldade, né? E vai indo até a gente chegar no idoso, que é muito importante também, que hoje em dia, né, o idoso que não engole bem, às vezes acaba tendo um problema de disfagia aí, e acaba tendo um problema, né, porque ele gera uma broncoaspiração. E aí é um problema pulmonar, que é né, uma das principais causas de morte no país. Do idoso. Então é legal fazer toda essa trajetória. O que é uma disfagia? Disfagia é a dificuldade de deglutição. Então o paciente vai perdendo toda a força muscular, todo o tônus, e aí tudo não vai funcionando, laringe não eleva, a língua não joga o alimento para o lugar correto, né? Que temos dois canaizinhos, um que vai pro pulmão e um que vai pro estômago. Eu tô falando canalzinho para todo mundo entender. Perfeito. Tá? E aí, às vezes, o alimento, ao invés de cair no canalzinho que vai para o estômago, ele cai no que vai para o pulmão. Aí a gente até tem ali o bloqueio da tosse, só que muitas vezes até o fechamento de prega vocal, que é o que faz a tosse no idoso, já está um pouquinho mais enfraquecido. Pode ver que a voz do idoso já é geralmente mais fraquinha. Perfeito. E aí acaba não tendo essa segunda proteção e entrando no pulmão. E aí entra alimento no pulmão e gera uma pneumonia. E muitos idosos aí às vezes não conseguem tratar, né? Não consegue, o organismo não consegue absorver esse alimento dentro do pulmão. Então, é muito grave e é por isso que a fonoaudiologia é importante ao longo da vida. Se eu pudesse, eu falaria para todo mundo ir fazendo acompanhamentos com uma fono ao longo da vida, porque são vários probleminhas e várias coisas aí que a gente consegue ir resolvendo para o paciente ter uma qualidade de vida e uma vida saudável, né? Então você tá me falando, a gente começou de trás para frente, tá perfeito. Mas... Então, óbvio, um idoso vai afinando mais o braço, a gente vai afinando também a questão mandibular, a gente vai perdendo tônus. E você tá me dizendo que também perde essa questão da a fala também vai... Sim, vai diminuir a articulação, né? Todo o sistema, a deglutição. A hora que a gente coloca o alimento na boca, né? A gente joga com a língua para trás. Essa língua já tá muito fraquinha, cansada. Já não joga para trás. E aí já começa, já daqui de cima dessa região, já começam os engasgos. Uau! E aí mesmo assim, aí vai engolir, quando a gente engole, ó, essa região ela sobe e desce. No idoso, já essa musculatura que força, né, essa elevação já não funciona tão bem. Então, acaba entrando naquele canalzinho errado que eu te falei ali agora há pouco. E eu posso fazer exercícios e devo... Se já é idoso, já dá tempo também. Mas no idoso, o ganho muscular é muito mais lento, é mais difícil. Então, por isso que é bom ter toda essa questão muscular saudável ao longo da vida. E comer a gente precisa para viver, talvez o número um ali. Exatamente. Tem casos de idosos que já não conseguem mais, já perdeu toda essa questão muscular, e aí é colocado uma sonda, né? Ou nasal, ou direto pelo estômago. Caramba, a gente às vezes não faz essa relação, né? Envelhecimento de tônus e de deglutição. A gente olha muito, né, da criança, né, na nossa faixa etária, né, no adulto, mas o idoso também precisa dessa atenção. Ele é alto risco, como... Você acha que então no meio da vida não temos tantas preocupações do que no começo e no fim? É isso? Os seus pacientes é mais idoso e criança do que... Com certeza, do que adultos. Que adultos ali. No consultório vem ainda alguns adultos, né? Alguns professores com relação à voz, né? Hoje já não é tanto mais o meu foco, ainda tenho, né, um outro paciente, mas não é tanto mais o meu foco, mas atende e tem que também tomar cuidado com relação a isso, né? Por conta de abuso vocal. E tem também
também a questão da oratória, né? Que o adulto chega querendo falar melhor, porque tem adulto que chega aqui sem articulação, né? Chega na vida adulta falando aqui assim, sem articulação. Então, é preciso trabalhar até para abrir portas, né? Para quem está entrando no mercado de trabalho. Hoje em dia, para quem está na internet, está falando, né, com as pessoas. Então, minimamente, você tem que ter uma articulação clara para o outro te ouvir e que legal, você entender. Ensina isso lá. Ensina também. Lembrando que a G é de Campinas, né? O consultório fica em Campinas. Valinhos. Valinhos, é do lado de Campinas. Ela veio até nós para fazer o nosso... Até te agradeço super aí. Imagina. Então, legal. Então, vamos começar lá da infância. Do bebezinho que nasce, aquela preocupação da amamentação, que é sempre complexo. Não sempre, né? Mas é muito complexo. Sim, né? Tem mães que tiram de letra, pega... tudo ok, mas não é uma verdade ali nas maternidades e no seu consultório também. Exatamente. Nem sempre, né? O pessoal dá aquela romantizada, acha que vai ser tudo lindo e nem sempre é assim, né? Às vezes no hospital até ocorre bem, às vezes não, às vezes já começa a dificuldade dentro do hospital, porque às vezes o bebê também, ele acabou de chegar ao mundo, por mais que ele tenha alguns reflexos, né, que faz com que ele consiga sugar, né, começar a amamentar, tem criança que fica perdida, então você tem que praticamente ensinar o bebê como sugar. Às vezes a mãe não consegue colocar de maneira correta, né? Às vezes a mãe coloca de maneira correta, mas a língua da criança está mal posicionada. Tem criança que eu chego, é simplesmente a linguinha lá em cima. Então aí coloca o bico do peito, entra embaixo, a criança não suga. E aí a gente precisa ir lá, baixar a linguinha da criança para depois colocar. Tem criança que não faz a abertura correta, né? Que tem que ser uma abertura bem grande. Isso. Né? Até para não machucar o seio da mãe. Então tem que fazer uma abertura grande. Isso são exercícios que eu consigo condicionar informações ali no começo você consegue, o profissional, né, o fonoaudiólogo, né, então assim, o fonoaudiólogo, às vezes no hospital tem até a equipe de enfermagem que auxilia, né, mas o fonoaudiólogo a gente olha e vê o que não tá encaixando ali, o que tá de errado, então a gente olha todo o processo, então a mãe chega e fala, olha, coloca para amamentar, vamos ver o que tá de errado aí. E aí eu vou observando e vou orientando e sai mamando da consulta. Essa consulta pode ser virtual? Você já chegou a fazer algo do tipo? Virtual assim não, mas até eu acredito que sim, se tiver alguém filmando bem legal, de um jeito bacana, acho que até conseguiria. Sim, porque são dicas ali rápidas que pode resolver um sério problema. Sim, muitas vezes a mãe chega já no consultório, né? Porque até às vezes desgaste, até chegar você. Achar o profissional que faz. Correto. Né? Às vezes o médico, às vezes que tem que fazer o encaminhamento, né? Que a mãe às vezes está perdida, então é o pediatra que manda. E aí até acontecer todo esse processo e a mãe chegar, a mãe já tá maluquinha, coitada, já tá doida, né? Porque fala, meu Deus, meu filho tá perdendo peso. A mãe se sente culpada, porque acha que o problema tá com ela que não tá sabendo, né? Mas eu sempre falo, né? Os pais não ganham um manual de instrução, né? Engravida e o bebê chega. Alguns, tudo bem, mas tem alguns que vêm com alguma dificuldade aí, que é interessante aí ter um apoio, né? Do profissional. E muita gente não sabe que o fonoaudiólogo trata também dessa área, né? Que é uma área maravilhosa também, que eu sou apaixonada. Você gosta? Dentre todas, né? Eu tenho 18 anos aí de formação e eu, por muita sorte, assim, eu passei por quase todas as áreas, né? Porque você está no consultório, você acaba recebendo, né? Eu atendo ainda, né? Muito menos hoje, mas eu atendi por muito tempo convênios também. Então, é uma demanda muito grande, é um aprendizado, assim, maravilhoso. Que você acaba aprendendo muito, né? Então... Essa mãe pode procurar, então, na próprio convênio, uma fono que pode auxiliar ela na amamentação. Sim. É que às vezes o desespero do momento é tão grande que você nem lembra. Você lembra. Eu nem sei se é fono que eu procuro, eu preciso do meu médico para resolver isso daqui. Geralmente corre pro pediatra, né? E se tem um pediatra bacana ali que sabe fazer esse encaminhamento de maneira adequada, ele vai direcionar. Legal. Então, essa pega... A gente tá com filha pequena, né? Então, a gente passou por tudo isso lá em casa, né? Teve as dicas aí das enfermeiras também de fono que estavam ali no hospital. Mas, assim, você tem alguma dica, 2 dicas, vai, pra... nasceu o nenê, a gente tá com uma dificuldade ali, tá perdendo peso. Claro que o ideal é questionar o pediatra e falar, quem eu preciso procurar, mas agora a gente já sabe que uma fono
é certeira, mal não vai fazer, dicas positivas vai acontecer com esse recém-nascido de 2 dias, 5 dias, 10 dias. Exato. É super importante, então, procurar essa fono no começo, independente do que tá acontecendo? Com certeza. Tem mães que vêm procurar antes, pra você ter uma ideia. Já teve mãe que veio antes. E perguntar essas dicas. Sim. E quando nascer, o que eu faço? O que você tem para me falar, né? Então, isso é muito legal. Então, assim, hoje, assim, já com o bebê, né? Dicas antes a gente até tem, né? Assim, a gente... até para a mãe se proteger, né, de lesões e tudo mais. Às vezes tomar um pouquinho de sol para dar uma fortalecida na pele. Então tem todo esse preparo antes, né? Mas depois que o bebê chega, né, um dos principais sinais, assim, é o choro, né? Obviamente, porque a criança começa a ter fome e é um choro constante. E aí entra outro fator também, né? Que tem que tomar cuidado, que a mãe vai lá e fala, ai, tá chorando demais, põe uma chupeta e não resolve o problema. A gente pode entrar nisso também, né? Exato. Então, assim, vai lá e coloca uma chupeta, só que ali você não tá sabendo o que tá acontecendo com o bebê. Você acalmou ele, porque ele tá ali respondendo a um instinto, né, dele de sucção, só que a criança tá perdendo peso. E aí que vem o grande risco, né? E outra questão é a irritabilidade mesmo do bebê. Você começa a ver que o bebê tá muito irritado, ele morde, ele empurra, ele começa a ficar muito irritado, porque ele vê que ele não tá conseguindo sugar, né? Ele tá com fome e ninguém tá conseguindo ajudar o problema dele. Então, você vê uma irritabilidade mesmo no próprio bebê. Então, aquele bebê que mexe muito a cabeça, que solta, pega. Então, assim, o bebê, a hora que pega, ele tem que fazer ali, né? Lógico que ele varia muito, né? Sim. Da maturidade ali do bebê, né? Mas, assim... Pelo menos assim, umas 6 sucções, parar para respirar, mais 6. E sempre ter mais ou menos um padrão de sucção. Você vê que sugou 2, largou, depois suga 6, depois largou. Exatamente, você já pode ligar um sinalzinho já de alerta aí pro bebê. Você acha que as farmácias ou supermercados, aonde tem a gôndola de chupeta, tinha que ter uma placa gigante, procure uma fono em vez de tanta chupeta? Sinceramente, pra mim, não deveria nem existir essa área dentro da farmácia. Uma placa, a minha vontade é ir lá e derrubar tudo quando eu vejo, porque assim, só traz malefícios. Benefícios não traz nenhum. Assim, mas o público não sabe, né? Depende do ponto de vista, né? Vai ter pais que vai falar, aqui para acalmar o bebê. Uma sucção não nutritiva. Para dar aquela acalmada. Mas eu falo sempre pros pais, né? Ali você tá tampando a comunicação do bebê, né? É o que eu falei, a hora que o bebê começa a chorar, você tem que saber por que ele tá chorando. O que está precisando? Ele está com fome, ele está com uma dor. Aí você coloca uma chupeta, você já perdeu a chance de saber o porquê que aquele neném está chorando. Chupeta, a gente tampa a comunicação do bebê. Você acabou de falar essa frase. Com certeza, com certeza. E isso vai levando ao longo dos anos, tá? Porque tem muita criança com atraso de fala por conta da chupeta. Fica muito tempo com aquilo na boca. Tenta colocar algo na boca, uma chupeta, e falar. Tá? Primeiro que assim, tem alguns sons também, né? Da fala, por exemplo, sonzinho do T. A gente coloca a língua lá em cima no céu da boca para produzir. Como que essa criança vai falar esse som se tem algo ali? Então, o que acontece? A criança joga aqui na frente. T. Então, sem a chupeta, ela joga lá em cima. Com, ela tem que colocar embaixo. Então, ao invés dela aprender a como produzir um som, ela tem que aprender a produzir aquele som de 2 maneiras. Com e sem. Então, todo o processo é muito mais difícil para a criança. E aí começa as troquinhas de fala e começa também o que a gente chama de ceceio, né? Que é aquela fala que a criança coloca a língua aqui, ó, ceceio. Que fala toda aquela linguinha aqui, ó. Né? Tatu, né? Sim, a gente aprende no odonto. Exatamente, vai jogando essa linguinha pra frente, porque ela aprendeu que é assim que fala, porque a língua dela sempre tinha algo impedindo de subir e tocar no local correto. Então prejudica... Não tem idade, chupeta... Mas assim, aquela irritabilidade do nenê, que às vezes até o casal tá muito assim, tá no pico de estresse e... É difícil, né, assim, a gente fazer esse julgamento, porque a realidade ali, os pais hoje trabalham, a mãe, o pai chega tarde, a conta pra pagar, N questões, e aí tem a chupetinha, mas... Resolve o problema ali de imediato, mas aí é o que eu falo sempre pros pais, né, você tem que saber que lá na frente vai pagar a conta. Nem por um período, nem assim, até um ano. São raros os casos de crianças difícil. Que usam e não tem nenhum problema depois.
tá? São raríssimos. É difícil eu te convencer pra você que pode. Porque você tá dando. Não. Ah, A Lara não precisou. Nunca precisou. A Lívia começou a chupar o dedo um pouquinho com 3 meses. Às vezes ela dorme com o dedinho. Aí a nossa pediatra falou: cara, se for o dedo, talvez valha a pena a gente até entrar com uma chupeta, porque o dedo não é bacana. Mas a gente tá controlando. Não damos chupeta ainda, mas a compra tá feita, né? Uma enfermeira falou pra mim: cara, se você comprar, a chance de dar é muito grande. Apesar que com a Lara a gente comprou e não deu. Ela nunca chupou e acredito que a gente vai seguir. Mas não é fácil, o casal tem que estar alinhado. É muitas questões fora o nenê. Sim. Se há um estresse do casal, de horário, de tudo, financeiro. Principalmente hoje em dia. A chupeta, ela vai acontecer, não tem como, né? Por isso, assim, é lógico, né? Você tem que colocar ali na balança e ver o que vai ser melhor. Sim. Mas o que eu tô trazendo aqui são as consequências depois, né? Sim. Então, assim, você sabe, tudo bem, tô aliviando agora, mas pode ser que depois eu tenha que lidar com essas questões. Então, vou ter que gastar tempo levando na fono. Ortodontista, né? Exatamente. Colocando aparelhinho, fazendo o tratamento de fono que não é rápido. Então, para quem tem convênio legal, para quem não tem, vai gastar uma grana ali, né? Então, assim... Boa. Precisa calcular tudo isso ali, colocar na balança na hora de escolher se vai dar ou não. Porque elas estão ali, né, Gê? É isso que eu falo. Tem um incentivo grande, né? Tem um incentivo. Você chegou no ponto. É meio cultural, é comercial também. Fazem bumerangue stories. A minha primeira chupeta na própria maternidade, cara, põe até nome da criança. Nós que entendemos, a gente olha aquilo com... Mas a gente já sabe o pós, né? Muitas vezes os pais acabam não sabendo. Isso. Pra gente é difícil achar bonito vendo as consequências depois. Eu poderia falar, não, usa, o consultório ia estar assim, lotado de paciente, mas não é o legal, né? Não é o adequado. O adequado é a gente trazer informação. Olha, vai perder força muscular, porque nesse primeiro momento, você imagina, a criança ali está com dias ou meses, e você já coloca uma chupeta. O ideal... o normal, né, é a gente ficar com o lábio fechado, primeira coisa. E a língua paradinha lá em cima 24 horas por dia. Se a gente não estiver falando, não estiver comendo, né? A linguinha, e lábio fechado. Isso é muito legal. A posição de conforto do ser humano são dentes que não estão encostando no outro, tem um espaçamento, linguinha lá no céu da boca e lábio cerrado. Fechado. A gente até consegue fazer um autoexame nesse momento, quem tá em casa assistindo. Eu preciso estar assim. Exato. Porque às vezes eu sou um respirador bucal, um Ronaldinho, assim, né, gaúcho. Eu tô assim, então, faltou a fono, a gente precisa melhorar agora na orto. É legal essas dicas, né? Porque tem gente que acha que a posição de conforto é a dela. Mas não, tem uma posição de conforto da boca, da língua, que é o natural, que é o correto, para não gerar nenhum problema fonoaudiológico e nem, né, ortodôntico, do ortodontista. Então, respiratório, exatamente. Então, assim, precisa avaliar tudo isso, porque assim, aí você coloca nessa chupeta na boca da criança. A criança já nos primeiros dias já não tá fazendo o que é correto. Que tá aqui, porque a língua tá para baixo e a boca aberta. Aí, lá na frente, por mais que você tire essa chupeta, às vezes a criança criou o hábito de respirar pela boca. E aí toda essa musculatura já se perdeu. Aí a criança, olha só a interferência, a criança começa, depois de um tempo, a preferir alimentos mais molinhos. Por quê? Porque ela não tem força de fechamento aqui. Ficou tanto tempo aqui, aberto, que ela não tem força para fechamento, para mastigação. Então é aquela criança que depois o pai fala assim, ele é chato para comer. Nossa. Mas não é a criança com preguiça. Sim. Ou aquela criança que, né, demora muito tempo ali, exatamente, ou ela come pouco, porque cansa, né? É um movimento muscular, é um exercício. Então a criança começa a cansar. Aí os pais não sabem o porquê. Aí vai ver, por quê? Porque ficou muitos anos com a boca aberta, então não tem essa parte muscular. Por isso que é importante ter esse fechamento também. Uma coisa vai puxando a outra. Então, lá a chupeta... Nunca. Se eu pudesse dar um conselho, nunca, lógico, né? Porque eu falei, a própria pessoa tem o poder de decisão e ela vai pôr em cima da mesa ali e vai decidir o que ela vai preferir. É que eu acho que tem informação que a gente sabe que não pode, mas às vezes por quê? E é isso que você destrinchou aqui nesse momento e foi muito interessante isso daqui. Então, porque
Tudo isso, às vezes a respiração, o alimento pastoso vai preferir. Tem gente que já deve estar fazendo uma relação com isso, né? Todo dia, você tem 18 anos de clínica ali. Então foram várias crianças que passaram e você comenta isso com o pai, lá chega o pai e você chama e pontua. Já na primeira consulta, né? Você olha para a criança, você já vê. Você já vê já. Criança com a boca aberta, o lábio mais revertido, uma olheira, porque toda a musculatura tá caída. Então você já olha para a criança, você já vê, você vai perguntando, você vai tirando ali dos pais, né? Teve histórico de uso de chupeta, de mamadeira também, que interfere pouco menos, mas interfere também, porque o movimento de sucção é diferente do peito, então o ideal realmente é você levar no peito o máximo possível. Mas eu falo sempre para os pais, assim, né? Até uns 2 anos máximo. Tem pais que chegam às vezes no consultório, a mamãe passa desse período. Aí eu já não acho legal. Amamentando a criança. Aí também eu já não acho muito legal, porque aí você começa a infantilizar aquela criança. Aquela criança não muda de fase, ela vai estar com 3 anos e pensando que ela é um bebê, porque realmente ela está amamentando ainda. Então a criança não muda de fase, tá? Então assim... Psicologicamente é bom também fazer essa remoção aos poucos. Aos poucos. E a mamadeira? A mamadeira também por conta ali da movimentação, né? Então ela acaba treinando a língua a ficar mais embaixo, que é totalmente o oposto que a gente conversou, que a língua tem que estar lá em cima. Então é como se a gente fizesse um exercício para a língua ficar lá embaixo. Então, por isso que a transferência no copinho é importante também com uma criança de 3 anos. Do peito e pro copo, melhor. É difícil, a gente tá com esse... A gente tem esse problema em casa. É difícil. A mamadeira, ela segue. Mas aí você colocar um copo com canudo, um copinho que chame a atenção da criança para fazer essa transição. Aí é legal. E diminuindo, né, o tempo. Né? As mamadeiras, em vez de 3, 2, ou só para dormir. E eu acho que é legal também, nesse sentido, buscar também um nutricionista também depois de um tempo. Né? Então, já está amamentando 1, 2 anos, quero retirar para ver se a alimentação da criança está equilibrada para poder retirar, né? Muitas das vezes sim, e às vezes até atrapalha muitas vezes a mamadeira na alimentação, porque o leite ele dá uma sustentabilidade, né? Uma sustentada ali, né? Pela mamá. Exatamente. E aí a criança não quer provar outros alimentos, não quer comer muito, porque já está satisfeita. E tem toda hora aquela mamadeira que o pai e a mãe... E é cômodo, né? É cômodo, você não precisa fazer exercício, você não tem que mastigar. Então, a mamadeira fica muito cômoda ali, né, para a criança. Então, e acaba também atrapalhando todo esse desenvolvimento muscular. Essa atenção é importante. Os pais sempre estarem atentos e tirando, sem desespero ali. A chupeta, eu sempre falo para os pais, né? Tem 2 maneiras de tirar. Sem diminuindo o tempo de uso, até a criança não usar mais. Mas dessa maneira, eu sempre falo para os pais assim, é um pouco difícil para a criança entender, porque ela fica pensando assim, por que ontem eu podia usar mais, hoje não? Por que está acontecendo tudo isso? Então, tudo tem que ser muito conversado com a criança, explicado, por mais que a criança seja bem pequena. Fala, olha, eu vou diminuir, ou a gente vai tirar, ou falar, né, preparar, olha, daqui 2 dias, você vai dormir 2 noites e no outro dia nós vamos tirar, tá? E aí é legal mostrar para a criança que aquilo foi realmente jogado fora, né? Eu falo às vezes para os pais assim, se quem consegue às vezes fazer uma troca, então vai na loja e mostra, fala, olha, eu tô usando como pagamento, tá? Para você ganhar esse brinquedinho aqui, o carrinho. Então, é parte de conversa com a atendente, ela entrega para a criança entender que realmente já ficou lá e não tem mais em casa. E aí tem que controlar um pouquinho o choro, porque a criança muitas vezes vai chorar, né? Porque é um vício também, né? Ali você está viciando a criança em algo. Então, ela vai pedir, ela vai chorar. Então, eu falo sempre para os pais assim, você vai aguentar 1, 2, às vezes até umas 3 noites de choro. Depois passa. Então, tem que também saber lidar, administrar com isso daí também. Porque se o pai, chorou, tá bom, tô indo lá comprar outra, na próxima vez que for tentar tirar, vai ser muito mais difícil, porque a criança já entendeu, é só chorar que ele corre, ele se desespera e corre comprar outra. Legal essa troca. Agora, chegando no Natal ali, pode ser uma entrada, muitos pais parte usam. De pagamento. Tanto a mamãe... Dá pro Papai Noel, conversa com o Papai Noel do shopping, entrega ali... Acabou. Tanto a chupeta quanto a mamadeira. É uma ótima dica. Tá me ajudando. É muito legal. Ela tá vendo lá. Já. E boa. Mesmo ela sendo pequenininha, você vai conseguindo, né? Assim, não
Ela não vai entender muito, mas talvez se for a ideia já ir diminuindo aí o tempo de uso dela. Aí no caso da sua, como ela é pequena, mas ela tá amamentando só ainda ou não? Ou já precisou intercalar? Tá mamadeira e amamentação, né? De 3 meses ali. Isso, tá. Mas a Lara de 3 anos, ela gosta da mamadeira. Então... Ela usa assim, pós-almoço quer, à noite quer também. Então já começa, ela gosta da mamar. Tá na hora já de tirar. Eu vejo ali que é um vício. A gente já tentou tirar antes de dormir. É difícil. Tem que colocar no copo, né? Às vezes tem, só que precisa ver, né? Algo que seja apropriado para criança, mas às vezes tem até corante de bolo, sabe? Para deixar o leite rosa, o leite azul, você coloca ali, parece que é um Danone, uma coisa diferente. Então, para a criança aceitar essa troca, às vezes ajuda. Ou o copinho mesmo, né? Algo que ela curta, assim, né? Que ela goste, assim, é legal. Tudo precisa ter uma recompensa ali para a criança também, né? Uma troca legal, Também não adianta também ser rígido né? Então, tudo muito bem conversado. Você sabe que quando eu tinha uns 7 anos, eu fiz fono. Usei as hóstias, que não são hóstias. Como chama aquelas pastilhas? São hóstias, né? Só que né, não é consagrada, né? Que fala, né? Na igreja, então ali não tem problema. Então aí a fono se apropriou para usar. E ela serve para grudar ali em cima, né? Ela gruda um pouquinho, né? Ela fica no céu da boca pra gente lembrar de guardar a língua lá em cima, que é o que a gente já conversou. Hoje em dia a gente tem umas placas de silicone que cumprem bem esse papel também, porque a hóstia ela dissolve, né? Então a duração dela é muito pequena. Curta, assim, o ideal assim é você ficar trocando o dia todo, então é muito mais trabalhoso. Ainda tem profissional que usa. Eu não, eu uso uma plaquinha de silicone que tem também, aí a pessoa lembra de colocar. É uma plaquinha solta, mas fica ali dentro da boca que força a pessoa. Tem que deixar a língua no lugar correto, lembrar. E a gente faz ortodontia lá no consultório e geralmente esse paciente que vem buscar, quando a gente faz uma ortopedia dos maxilares, que às vezes a criança com 3 anos, 4, a gente já vê aquela mordida cruzada ou uma mordida para frente, falando aqui mais de uma forma... geralmente uma língua maior, às vezes é uma classe 3, que a gente fala tem uma mandíbula maior. A gente tenta fazer essa relação com a fono. Seria bacana você buscar fono. Se de repente a gente melhorar esse tônus da sua língua, às vezes nem precisa fazer uma cirurgia ortognática mais pra frente, por exemplo. Exato. Então, essa multidisciplinaridade entre o odonto, principalmente o ortodontista, com a fono, é imprescindível, né? Imprescindível. Trabalha lado a lado. Trabalhar juntos, né? Porque assim, um depende do outro, né? Para andar o tratamento. Exatamente, para o paciente ter, né, os dentes bem posicionados, assim, né? A longo prazo precisa ter feito fono antes. Eu sempre falo para os pacientes, você nunca pode ir terminar o trabalho do ortodontista antes do da fono. Porque senão vai tirar o aparelho, vai perder tudo de volta, né? Em questão assim, de 3 meses, você já começa a ver, já começa a perder o posicionamento dos dentes. E adulto também. A gente tem um desarranjo da língua ali, e às vezes ele coloca um aparelho e facilita aquela pra frente mais rápido. E como que eu falo para um adulto buscar fono? Falo e ponto. Fala e ponto. Pede para assim, né, buscar um fonoaudiólogo que atenda adultos também, né? Eu atendo, então assim, mas tem fonoaudiólogos que é focado mais em crianças, né? Então assim, eu já atendo já a maior parte das idades. Então, mas só perguntar e você tem essa formação também, né? E eu consigo reposicionar essa língua de um adulto de 40 anos, 60, 50. Com o uso dos halteres. Chegamos lá. Exatamente. Isso daqui são os pesos, né? Os halteres que a gente usa para dar força nessa língua. Então, no começo do tratamento, óbvio, a gente começa com o paciente pedindo para o paciente só sustentar a língua reta para fora. Aliás, isso dá para fazer em casa e testar também, quem quiser. Então, abre a boca totalmente e põe a língua retinha para fora. Se essa língua parar, tiver fininha, legal, com uma pontinha. Se ela tiver com muito tremor, tá? É sinal de que ela tá fraca. Ela não tá conseguindo sustentar o próprio peso dela mesma, da língua. Então, aí é um dos sinais de que precisa trabalhar a força dessa língua.
Olha Então, só. Isso Então, qualquer idade. qualquer idade. Então, às vezes é uma língua mais larga, então não forma nem a pontinha. Então, você vê que a lateral da língua está muito fraca. Então, você precisa ganhar força. E aí, os pacientes depois, no final, até brincam, né? Eles falam, ai, minha língua diminuiu. E não é, porque a musculatura, ela tá mais contraída, né? Então, a impressão que dá é que ela diminuiu. Senão, ela fica uma lingona solta. Exatamente, que aí é a hora que vem o CC, que projeta na hora de falar, começa a dar dificuldade de deglutição, né? Eu lembro de um dos exercícios, é a canoinha. Isso, também. Porque ele força essa musculatura. Lateral. Eu uso bastante um que eu chamo de língua larga e língua fina. Isso, você solta e ponta. Que aí você trabalha bem a lateral da língua, tá? Mas isso não é para fazer assim... deliberadamente. Precisa ter um acompanhamento. A gente tá fazendo aqui para demonstração. Mas precisa ter um acompanhamento. Até porque também, se você exagera nos exercícios, você acaba fadigando a musculatura. E aí você, ao invés de ganhar força muscular, você começa a perder força muscular. Então, é igual a academia mesmo. Tem um limite ali de peso, né? Que você tem que ir aos pouquinhos. Então, a gente começa com a língua retinha para fora. Depois, geralmente, eu coloco aqueles palitinhos, que parece palito de sorvete, né? Os abaixadores de língua. Eu coloco na pontinha. Depois, a gente vai para os halteres. E aí, os halteres, esse daqui que eu trouxe um só, né, para exemplificar, mas ele tem 3 pesos diferentes. Quanto tem esse? Tem 50 gramas, é o mais pesado. É o último, É o último. E aí, na ponta, eu tive até dificuldade de colocar, porque também não tô acostumado. Eu posso ter algum problema. Nunca fez também, né? Exatamente. É difícil, porque ele pode cair. Você pode segurar aqui na argolinha, né? Então, se cair, pelo menos não vai pro chão. Ele 50 gramas é pesado, a gente não tem noção. Eu vou te falar que, sei lá, o celular deve ser... Eu não sei a comparação pra te falar. É metade do peso de um celular. É pesado isso daqui. É pesado. Enfim, aí faz esse exercício isso. Mas aí a gente começa com o paciente com 15 gramas, vai para 25. Entendi. Depois, esse daí é o final, né? Na verdade, assim, né? De ganho. Então, quando o paciente consegue sustentar com a língua esse halter, a gente já sabe ali que, tá na hora de parar de dar força para essa língua. Foi feito um estudo em cima disso, né? E depois a gente coloca aquela plaquinha que é para lembrar de silicone de guardar a língua no local correto. Perfeito. Nesse momento... Terminamos, mas ainda assim, para os pacientes que têm o CC, a gente tem que reensinar esse paciente onde colocar a língua na hora da fala também. Então, somzinho do T, que é lá em cima, T. Tem paciente que a gente coloca na frente, T. Então, você reensina esse paciente. E aí, essa daí é a cerejinha do bolo e a gente consegue concluir o tratamento. Aí sim, o ortodontista consegue seguir e terminar o tratamento. Os dois podem estar trabalhando ao mesmo tempo, mas só não pode o ortodontista tirar antes da fono. E língua presa? Então, existe adultos que têm língua presa e fala mais assim, tipo um ceceio mesmo, né? Tipo um ceceio, exatamente. Há muito essa dúvida, tá? Geralmente, quando a pessoa fala assim, as pessoas primeiro já acham que é o ceceio, que é a linguinha presa, né? Que é onde... O freio lingual, né? Que é aquela partinha embaixo da língua. Isso, é mais encurtada, então ela diminui a movimentação da língua. Então, as pessoas já falam, tá com a língua presa. Né? Mas muitas vezes pode ser a língua fraca também. Então ali há uma confusão e aí por isso até tem que ter avaliação do profissional. Isso pode vir desde bebê, que daí tem que fazer, né, a frenectomia ali. Ou adulto. Ou assim, às vezes de bebê ninguém percebeu, na amamentação minimamente ali o bebê conseguiu sugar, mas leva isso pra vida. E aí a pessoa só vai ter consciência, eu falo meio diferente dos outros, e só vai atrás de tratamento na idade adulta. Tem gente que fica assim e tá tudo bem. Segue, né? Se é uma pessoa também que não usa fala e pra ela tá tudo bem, né? Então assim, não usa, né, pra trabalho, pra nada, e ela se sente bem com isso, ok, né? A gente vê até, né, nosso atual
presidente aí, né, que tem aí um pouquinho disso, assim, eu não consigo avaliar se é uma coisa ou se é outra, né, nunca ouvi pessoalmente, mas você vê que tem uma fala ali um pouquinho mais presa, exatamente. E aí, assim, né, no caso dele, ele chegou até a presidência. E tá se tudo comunica bem, muito bem, inclusive. Exatamente. Mas para algumas pessoas isso incomoda, né? Às vezes na escola começa, né? Os amiguinhos, ou mesmo na vida adulta, um outro tirando um sarro do jeito que fala. Então, às vezes incomoda, é legal buscar tratamento, né? Quanto melhor e mais articulado a gente fala, pro outro que está ouvindo é muito mais agradável do que... E um curso de oratória, assim, que eu até te perguntei, né? Eu quero melhorar a minha fala porque eu quero agora fazer cursos e tá numa câmera e apresentar um podcast. Eu preciso saber conversar, lidar, né? Tem com essa demanda de cursos online, você sentiu uma demanda maior ou colegas que te procuram ou falam? Vem bastante, assim, no sentido de... Porque às vezes ali eles passam muito a técnica, né? De como você vai se apresentar, né? Mas às vezes a pessoa ela tem essa dificuldade de fala. Ou às vezes a voz, ela não consegue colocar muito bem a voz dela, né? Então é uma qualidade vocal um pouquinho mais baixa, então ela precisa melhorar isso, então aí vem também... Vem nisso também, que é o que mais vem de procura hoje, né? Tanto assim para oratória, para palestras, para cursos, ou para entrada no mercado de trabalho. Eu tenho muitos adolescentes assim que estão nesse início que precisa disso, porque às vezes é aquele adolescente mais tímido, que às vezes nunca, né, conseguiu falar muito bem, então eles vêm para fono para aprender, porque no momento que você ganha essa força muscular, a sua voz ela sai de uma maneira mais clara. Se você não tem força muscular, ó, sai tudo mais emboladinho. Então, sem expressão, né? Exatamente, sem expressão. E a fala, ela tem essa expressão, né? Essa articulação, então essa expressão facial também. Então, a pessoa chega ali para trabalhar todas essas questões, porque não é só a técnica. Não é só ali como você se posicionar, postura ali. Não. E a fono também trabalha com a parte respiratória também. Então, assim, a gente não dá curso, assim, né? Eu, pelo menos, não dou. Talvez até tenha alguma fonoaudióloga que dê, né? Mas eu não dou cursos, mas eu consigo... Ensina... melhorar muito ali o padrão do paciente ali na articulação. Até postura ali, talvez de... Interfere porque assim, principalmente na respiração, o quanto você vai puxar de ar. O que a maioria das pessoas respiram errado também, né? Tem pacientes que passam a vida inteira sem saber como respirar. E a respiração, na mulher, ela é mais aqui embaixo, abdominal, e no homem ela é mista, né? Então, nós temos que encher esses dois blocos. Vamos fazer um exercício aqui? Você me ensina? Vamos. Para você vai encher, primeiro vai encher a região de baixo e depois a parte de cima. Então, vai puxar o ar... ele vem secundário no pulmão aqui. Vem primeiro tipo abdômen. Primeiro embaixo e depois aqui em cima. Isso. Para a mulher, né, quem está em casa, é mais aqui embaixo. A mulher praticamente não movimenta essa região de cima, tá? A mulher, ela movimenta mais aqui embaixo. Então, tem que ver a barriga crescer lá na frente mesmo. E soltar. Tá? Ninguém nos ensina a respirar. Ninguém. Você sabia respirar, Malik? Cara, não, que incrível. Né? Exatamente. Eu tive um senhor de 88 anos que ele falou pra mim que ele aprendeu a respirar comigo. Com você. Que ele passou a vida inteira sem saber respirar. Então, é muito importante. E hoje em dia, na correria, né, que tá todo mundo nessa loucura, a gente faz aquela respiração curta. É verdade. E na hora de falar, né, você precisa ver o seu tempo de fonação, né? Porque você precisa ter um tempo. Senão, se você tá conversando, e aí no meio da frase você tem que puxar e para continuar. Ou você continua, mas você tá ali puxando ali, você tá quase morrendo sem ar já, e você quer terminar aquela frase. E aí você continua. Por quê? Porque você não puxou o ar direito, você não encheu todo o pulmão. Então, quando você mexe aqui embaixo, você tá enchendo todo o pulmão. Você tá usando de toda a sua capacidade pulmonar e não só a parte superficial, a parte de cima, que é usada na corrida. Nesse momento, sim, é uma troca rápida. Porém, em momentos assim que você tá falando, no momento que você, né, tá tranquilo, você tem que fazer a respiração correta. Você já ajudou algum cantor? Já.
Várias vezes. Super comum, às vezes, Várias vezes. E mais assim com bandas locais, assim, Legal, né? Eu atendia bastante, chegava às vezes ir até os shows para fazer os aquecimentos e desaquecimentos. Por isso que eu falo, nesses 18 anos eu passei já por tudo, por todas as áreas, assim. E é muito legal porque hoje eu consigo ter essa visão ampla de todo ser humano. Então, olha, assim, você já consegue já fazer Que legal, é uma leitura ali, uma leitura. É uma leitura. Eu falo que eu já sei, já conheço o paciente pelo jeito que ele entra na minha sala andando. Então, você já sabe o paciente, né? Se ele tá mais ansioso, se ele não tá. Essa respiração mais curta também gera muita ansiedade. Então, pacientes que têm ansiedade também trabalham muito a respiração, que ajuda bastante. Você interliga bastante psicólogo na sua área? Você acaba sendo um pouco, né? Até com as crianças ali. Você acaba aprendendo a lidar um pouco, né? Com essas situações. Você tem que entender ali, né? O momento daquele paciente, o porquê que ele está respirando daquela maneira, né? Ou mesmo assim, o paciente chega às vezes com um problema de fala, mas você tem que entender também tudo o que está acontecendo em volta dele, como ele vai lidar com isso, por quê? Por que tem esse bloqueio, né? Às vezes não é só você funcional. Precisa preparar também o paciente, principalmente o paciente adulto, ele chega lá falando aqui assim, né? De repente, ele começa a falar super articulado, super bem da frente. Você concorda comigo que é uma mudança até de um pouco de personalidade? Perfeito. Você se torna outra pessoa. Então, você tem que trabalhar o paciente também nesse sentido. Porque ele tem que assumir essa nova roupagem, né? Essa nova forma de falar. E não é para todo mundo. Então, tem toda essa questão em todas as áreas da fonoaudiologia, em todas as fases. Você também tem que ter um olhar ali para o paciente para saber entender em que momento ele está e como você vai ajudar também. Porque o paciente não é só uma boca, né? Você tem que tratar ele como um todo. Cara, que importante. Por isso que tem muitas clínicas que trabalham em concomitante. O psicólogo, o fono, o dentista, o pediatra. Sim. É lógico que muitas coisas eu não consigo se mudar e... Não, e aí você tem que fazer os encaminhamentos, né? Na verdade é o que mais acontece. Se você vê que precisa, você faz os encaminhamentos. Então é legal ter uma equipe, às vezes não precisa estar na mesma clínica, mas você ter uma equipe sua de confiança para você fazer esses encaminhamentos para profissionais que falam a mesma língua que você. Porque às vezes também, né, tem diferença, você sabe, na sua área. Às vezes um trabalha de um jeito, outro do outro, né? Não tem certo ou errado, mas precisa estar todo mundo falando na mesma língua. Eu creio que numa reabilitação a gente faz, né, bastante lá. Então o paciente tá com determinado dente, geralmente já acima de 50 anos. E aí, por N questões, perderam todos os dentes. E aí a gente vai reabilitar, ou com uma prótese total, ou seja, vai ter um céu da boquinha acrílico ali. Como que vai ficar essa língua, meu Deus? Ou vai ter um protocolo, que são implantes sem o céu da boquinha acrílico, mas com uma espessura de resina. A gente aprende a tirar dimensões para o S sair direito, 33, Mississippi. A gente tem até as palavras, né, para falar. Mas assim, entra-se, pode entrar, deve-se entrar, era importante entrar uma fono nesse momento, né? Também. Que é tudo novo, então, nossa, que característica nova, quem sou eu? A fala também vai ser nova, né? Quem sou eu? A pessoa se pergunta e a língua também, né? Porque ela fala, meu Deus, e agora? Onde que eu encosto? Antes era no céu da boca, agora é numa placa. Né? Então, assim, antes eu não tinha essa percepção da resina, agora eu tenho. Então, e a língua ela é muito sensível, né? Sim, um cílio já é um holocausto. Mesmo às vezes a criança coloca um aparelho, né, ortodôntico, ela chega falando tudo assim, tudo errado. Porque a língua tá perdida ali. Mudou todo o padrão que a criança conseguiu, mesmo adulto, né? Todo o padrão mudou. Então, ela precisa reaprender a falar com tudo isso. Foi essa novidade ali dentro da boca dela, né? Há uma naturalidade no processo, porque também é complicado. Colocamos aparelho, vai para fono. Colocamos aparelho, também fica difícil esse... não é para todo mundo. Tem alguma dica também que você pode nos dar? Não, acabei de colocar um aparelho, o móvel, aquele acrílico no céu da boca, ou uma dentadura. Às vezes a pessoa não tem condições financeiras de colocar implante e vai para uma dentadura. Geralmente... Algum exercício é importante? Faz sentido? Não, geralmente assim, com o tempo vai se adaptando. Já vai se adaptando, tá? É mais assim, se a pessoa precisa de uma coisa mais rápida, às vezes ela tá num trabalho, alguma coisa que vai interferir. Uma palestra daqui a um mês e vai ter que... Exato. Então aí precisa até a fono, porque às vezes mesmo um idoso, às vezes ele ainda trabalha,
falha, ou tem... Então, assim, ele quer uma resposta um pouquinho mais rápida, aí tem que procurar. Mas senão o próprio corpo, com o tempo, ele vai... Mas é importante sempre ele tentar articular bem, mexendo bem a boca no início, né? Para sair um pouco mais claro para o outro entender melhor. Não cuspir, que às vezes a prótese fazemos e a saliva vai até você Nesse ali. Nesse momento, por quê? Que acontece, né? O organismo, ele tá entendendo que tem um corpo estranho. E ele começa a produzir mais saliva. Então, é importante nesse momento que o paciente comece a engolir conscientemente um pouquinho, numa frequência um pouquinho maior a saliva. Senão, acaba cuspindo, né? Mesmo, E aí que vem o tônus muscular também, de saber sugar bem essa saliva e engolir. Então, às vezes, se é um paciente que está cuspindo muito, precisa ver se não tem algo muscular, porque ele não está sugando essa saliva. A gente, às vezes, pega também, entrando também na minha área, então, ausências de dente. Então, aquela língua esparrama, ela fica grande por 20 anos, porque tem 30 anos sem dente. E aí, a gente vem colocando dente, achando que a língua vai se reposicionar. Difícil, morde a língua, a fala, ela fica uma macroglossia. Começa a pegar e, às vezes, até machucar, né? Causar lesões ela na se língua. adapta, né? Às vezes pro positivo e pro negativo ali. Então precisa ver. É caso a caso, né? Às vezes precisa, se a pessoa já tem essa hipotonia, que a gente chama essa fraqueza muscular, aí precisa tratar, porque às vezes começa a lesionar. Às vezes, se não, se é algo muito leve ali, né? Só um incômodo, aí a questão de tempo vai passar. Mas também, passou 2, 3 semaninhas, viu que não melhorou, já tem que procurar ajuda. Certo. A gente já tá, já estamos aqui já numa fase mais adulta, né, pra gente falar. Então, legal, essa questão da ortodontia, sempre terminar o tratamento fonoaudiólogo, se assim indicado, antes da ortodontia, porque senão a gente vai perder todo esse tratamento. Exatamente. Né? E às vezes isso não fica claro pro paciente, às vezes nem indicam a fono. Muitas vezes chega... Assim, eu vou tirar mês que vem o aparelho, resolve aí. E não é bem assim, o tratamento muscular, tá? Se for usar também aquela parte final da fala, tudo, é em média de 8 meses a 1 ano de tratamento com a fono. Porque essa parte muscular é igual musculação. Ninguém sai forte, ninguém sai com a língua forte do consultório da fono também 2, 3 meses. Então, depois do 3º mês que você começa a ver um resultado, uma diferença. Então, é todo um processo. Não adianta, eu vou tirar o aparelho mês que vem e procurar fono. Aí já vai ter que, ou pelo menos usar aquelas contenções, né? Isso, sempre. Para poder segurar o que foi feito ali, até a gente conseguir terminar o nosso trabalho. O órgão língua, né, que é o que você estuda, em nós humanos, vem uma fala que a gente consegue se identificar. Claro que em animais também, mas o que causa essa nobreza no humano que faz a gente, com a língua, fazer vários tipos de... comemos, se relacionamos, falamos muito bem comparado com qualquer outro animal da espécie. É todo o nosso desenvolvimento neurológico, né? Então, você pega, a gente tem a parte de fora do cérebro, né? Que tem a parte motora muito mais desenvolvida. E aí a gente consegue ter essa precisão muito maior da movimentação. Na linguagem. É diferente dos animais, né? Então, a gente consegue ali ter essa dinâmica toda ali, né? É fantástico, né? É fantástico, é fantástico. E aí a gente aprende uma língua, depois aprende outra, né? Outro idioma. Então, assim, é muito legal, é fantástico. Talvez um dos órgãos, né? Cada um vai puxar a sardinha pra tua especialidade, né? Certeza. Médico, dentista, mas a língua, sem dúvida... Pra mim, eu vejo a língua como a principal, porque é ela que gera comunicação, né? Existe a comunicação escrita também, mas a comunicação no ser humano é o que faz toda a humanidade evoluir. Então, se não tiver essa comunicação, por isso que a gente tem que gerar essa preocupação em ter uma comunicação minimamente, né, satisfatória, né, assertiva.
Porque é a base, né? A troca, o que nós estamos fazendo aqui agora. Essa troca, né? É a comunicação, através da língua, através de toda essa parte muscular. Então, é muito importante já desde a infância, já os pais se preocuparem já com essa fala, porque essa fala também bem articulada, a vida toda, a língua bem fortalecida, levando isso também lá no idoso que a gente comentou, né? Vai chegar um idoso mais saudável. Então, tem todo esse processo aí, né? Você escreveu uma frase ali, o seu fono digital, né? Fono digital, que é o nosso Instagram. E repetição é a solução. É a solução. Quer explicar essa frase? Quero, porque assim, tudo que a gente quer ter de excelência na repetição. Não adianta você fazer uma coisa e achar que vai ter excelência, né? Então, assim, e na minha área é muita repetição. Então, você pega ali, né, a criança para ela aprender a falar, ela vê pela cópia, pela repetição. Se você falar hoje para sua filha, né, quando ela começar na época de aprender a falar, né, tá muito novinha ainda, mas quando chegar ali perto ali de 1 ano, você vai falar para ela uma vez macaco, ela não vai aprender. Agora, se você ficar repetindo, mostrando para ela como é que faz. Então, tanto a repetição por parte do pai, né? Em ficar repetindo, quanto a criança de observação daquela repetição. Então, ela vai ter um modelo, ela vai começar a copiar e vai começar a falar, né? Então, assim, lógico que não é só isso. Tem todo um comportamento da família em volta, né? Para a criança começar a falar. Então, tem muita criança de estímulo, que tem atraso de fala, mas você vai ver que é um ambiente que não está estimulando. Não ajuda. Ou que por falta de conscientização mesmo, que é o que a gente falou, né? Os pais não vêm com manual, a criança não vem com manual, né? De instrução. Então, às vezes, os pais... porque, assim, é normal para a criança, no início, usar os gestos. Então, aponta, quero água. E é normal, e tem que passar por esta fase. Só que quando você aponta para algo, a comunicação já foi estabelecida. Então a criança não tem por que falar. Então eu apontei para a água, você me deu a água. Acabou. Então, por que a criança vai pensar, como eu falo água? Vou copiar minha mãe? Então, não. Então, para ela vai continuar usando. Então, tem que chegar um momento em que tem que ter essa troca de comunicação, né? De meio de troca de fala, Saber, né? Que é importante dificultar um pouco esses gestos. Não entender mais a questão gestual e forçar essa fala, né? Com modelos bem articulados, né? Com repetição, que é o que a gente estava falando, né? Até essa criança começar a falar, né? E eu trago muito essa questão da repetição hoje por conta da alfabetização que eu trabalho, né? Que é o meu curso hoje, que é onde eu tô dando mais ênfase. Então, eu tenho curso também para crianças que não falam, para atraso na fala. Você acha, só te cortando, que esses 2 últimos anos, aí 3 que a gente passou, veio, sim, um atraso maior do que antigamente, por causa das crianças ficarem mais em casa, todo esse medo aí da pandemia? Isso foi real? Foi real, porque veio assim, porque muitas crianças não foram para a escola, ficaram em casa. E nessa fase de início de fala, depois vou chegar na alfabetização também, mas nesse início de fala, a escola ajuda muito. Por quê? Porque na escola o professor não entende todos os gestos, não entende o que a criança faz. A mãe entende tudo. A criança fez um choro diferente, a mãe e o pai já sabem. Que é água, que é isso, tá com dor de barriga, tá com isso, tá com aquilo. Na escola não. Então a criança se força a falar. Então, como muitas não tiveram também essa convivência também com outras crianças, com outras pessoas que forçam essa fala, então teve muitas crianças também que atrasaram por conta disso, que eram muito fechados. E às vezes os pais não saíam também para procurar ajuda com um profissional por conta, né, da pandemia. E aí acabaram não tendo orientação, não sabendo como estimular de maneira adequada, e aí atrasa a fala. Atrasando a fala, na maioria dos casos, atrasa a alfabetização. Que é outra questão também, que é reflexo também. Hoje em dia tem muita criança com trocas na escrita, com dificuldade mesmo de aprendizado, de escrever, né, de leitura e da escrita mesmo, por conta aí de todo esse atraso de fala. Eu falo sempre assim, não é que atrasou para falar ou teve trocas na fala, vai ter problema de alfabetização. Mas hoje todos os meus pacientes que têm problemas de alfabetização trazem um histórico de atraso de fala. De atraso ou de trocas, né? E essa alfabetização, ela
A escola sim ajuda, é o ponto principal ou a casa é o ponto principal, os pais? Qual é o pilar da alfabetização? Era para ser da escola, né? A alfabetização, o ideal seria acontecer na escola, né? Só que hoje em dia a gente pega o quê? Uma sala de aula cheia de alunos, às vezes 20, às vezes 40 alunos. E a professora não dá conta ali. Exato. E a escola, ela atende, é o que eu falo assim, tem muitas escolas, tá? Não generalizando, mas muitas delas, elas estão mais assim, pensando em passar o conteúdo, seguir um cronograma do que realmente saber se aquele aluno aprendeu. Tem muita diferença, né? Perfeito. Então tem escola que vai olhar para o aluno, tem escola que está só seguindo ali. Então eu vou ali na frente, vou dar a aula, não é culpa do professor, é a escola em si que manda. O sistema ali. É o sistema. Que vai mandar e o professor tem que cumprir aquilo, é o trabalho dele. Sim. Então, e às vezes a criança não aprendeu algo, o professor segue e aquela criança ficou para trás e ninguém volta para resgatar. Então, por isso que hoje o meu curso é justamente para focar para os pais ajudar a resgatar, identificar o problema e resgatar essa criança, tá? Porque às vezes a criança fala assim, não gosto de ir para a escola, aquele mau aluno que vai dar problema, tudo isso. Não é, porque ele está com dificuldade real. Você gosta de fazer alguma coisa que você tem dificuldade? Não. Agora, se você olha aquilo como uma coisa fácil, tanto que hoje em dia, eu até incentivo os pais a começar a alfabetizar aos 4 anos e meio, ali aos 5 anos, já iniciar. Por quê? A criança fica ali, principalmente as crianças que têm problema de fala, que tem algum histórico, porque ela vai ter dos 5 aos 7 para alfabetizar em casa. Quando ela entrar na escola aos 7 anos, ela já vai entrar sabendo. A visão da criança perante a escola vai ser outra. Agora, a criança que entra ali com 7 anos na escola, começa as aulas, começa a ver que tem dificuldade. E aí não é só como aprender a ler e escrever, são números, é adaptação com o professor, é adaptação com os colegas, com a escola, com o método de ensino. Antes era tudo brincadeira, agora tem que ficar sentado numa mesa prestando atenção por horas, então muda muito. Né? Então a gente precisa antecipar isso em casa. Eu sou muito a favor dessa antecipação. Eu bato nessa tecla da antecipação. E o que seria a alfabetização para você? Então minha filha está com 5 anos e eu quero já começar a alfabetizar um pouquinho ali. O que é sentar junto com papel, escrever número 1, 2, 3, uma casa. Isso, eu não são tenho as palavrinhas, né? Então a gente inicia leigo ali aqui. Na parte do alfabeto básico, né? Então a criança, a primeira coisa que ela tem que saber a demonstração do alfabeto. É reconhecer as letras, porque é o material ali que ela vai continuar trabalhando depois, né? E depois vem todo esse processo, sílaba simples, vamos pôr um P com A para formar pá, o B com A, depois começa as 3 letrinhas, que é onde começa a pegar mais, né? Então, em A, explicar para a criança, olha, agora são 3 letras, né? Mas isso tudo calma. É o desespero de todos os pais, e era o que eu via no consultório. Olha, que eu falava, vocês têm que ajudar, mas os pais falavam, mas eu não sou professora, eu não sei por onde começar. Eu acho que nem esse é o ponto que a gente até aprende. Vou aprender com você. O ponto é, cara, se eu não consigo sentar 1 hora com meu filho pra brincar, quiçá sentar 2 pra ensinar. Eu acho que essa é uma dor nossa. Uma dor, sim. E se você Ele também não para, meu filho, celular e TV, e eu também fico no celular. E se você também começa, né, sem saber por onde... Piorou, né? Piorou, porque às vezes o pai está passando algo muito difícil para aquela criança, aí a criança começa a chorar, que não consegue fazer, o pai já fica nervoso, aí começa briga em casa, aquela coisa. Ou passa algo muito fácil que também você não está ajudando a criança. Então, o pai precisa saber o que vai ensinar, né? Seu curso demonstra tudo essa parte, então, assim. Mas olha só que legal, né? Eu vi essa dificuldade, porque por mais que você ensine aos pais, né? Eles ficavam perdidos ainda. Sim. É difícil entender toda essa lógica da alfabetização, né? Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um aplicativo. É só o pai seguir o passo a passo. Então, ir mudando de fases. Legal. Tá tudo pronto. E é por isso que eu falo da repetição, porque é um sistema que é de repetição. É um sistema inteligente, esse aplicativo. Vamos supor, né? Hoje a criança aprendeu o sonzinho do pá, que é o P e o A. Então, ela vai lá e escreve. Se ela escreveu errado, eu vou clicar o pai que vai clicar num botão difícil
E essa palavra, ela vai repetir hoje várias vezes e amanhã ela vai ser repetida de novo. No outro dia de novo, no outro dia de novo. Até o dia que o pai vai clicar em fácil, que é o dia que ele vai aparecer lá, pá, a criança vai escrever certinho de primeira. Clicou em fácil, o sistema depois ele até volta, depois de um tempo, né, para ver se realmente essa criança aprendeu ou não. Mas assim, a ideia é, clicou em fácil, já vai eliminando e aquilo não aparece mais para a criança depois de um tempo para ela estudar. Então o pai já sabe, o sistema já sabe. O pai não tem que se preocupar com o que vai ensinar. O sistema já sabe onde a criança esqueceu, onde não. E o que tem que ser repetido e onde não. Então, assim, é totalmente automatizado. Eu trouxe isso nessa automatização porque os pais hoje em dia não têm tempo. E criança, querendo ou não, hoje em dia celular, não que eu sou a favor de dar de maneira aleatória. É lógico que criança, assim, acima de 5 anos, um pouquinho, já começar a ter contatos. Sim, né? Contato. Não tem como, e acho que também a criança tem que entender que existe, tem que estar também... Tem tempo para isso, vai usar um pouco. Tem que saber, né, manusear, porque daqui para frente é isso, né? Então não adianta também a gente deixar a criança ali, né? Alienada. Exato. Então, E esse aplicativo é no celular, então tem até um vídeo meu na página minha lá, que o menino, ele sabe, ele vibra, ele fala, acertei. Consegui. Por quê? Porque ele viu ali que estava certo, ele comparou com o dele, ele viu que estava certo, então parece um jogo. Aí a criança se motiva em aprender. Diferente você ficar ali com papel, borracha, isso, aquilo, e o pai só perdido, todo mundo perdido, a criança. Então não, e dessa maneira a gente consegue alfabetizar em 4 meses a criança. 4 meses acaba com o problema. Fazendo certinho. Uma média, o que é fazer certinho, né? Uma média de 30 a 40 minutos por dia. Mas em uma média de 4 meses, fazendo bem certinho, você consegue seguir os idade passos. para eu começar? A partir dos 5 anos, assim, já pode iniciar essa alfabetização. Esse aplicativo está o quê? Nas plataformas? Ou como que funciona? Eu desenvolvi, está dentro do meu curso, né? Então, a pessoa que compra o curso, ela ganha ali, né? O login assim, e ela já pode usar essa plataforma, né? Ela consegue usar por 1 ano, mas é o que eu falei, em 4 meses, fazendo você certinho, consegue. Já elimina. Mas ela tem acesso por 1 ano. E tem dentro do curso outras orientações também que eu falo, né? Sobre rotina, né? Que também tem que saber o momento também de usar o celular para incentivar como dopamina, não sei se o pessoal está habituado com o termo, mas como um incentivo, né? A dopamina é um hormônio do prazer. Então, você tem que sempre associar as atividades com algo prazeroso também para fazer, né? É igual a gente trabalha o mês todo para receber o salário. Sim. A criança também, ela é ser humana, ela quer fazer algo para receber algo em troca depois. Então, usar o que a criança gosta, depois isso tudo facilita muito na hora de educar, de ter uma rotina com a criança. Nossa, massa isso daí. Você foi bolando esse aplicativo, foi vendo a necessidade? Na verdade, essa ideia veio porque eu fiz um curso de inglês que usava essa metodologia, né? Mas era para adultos. E aí foi onde eu aprendi inglês. E eu falei, opa, funcionou. Se funcionou para mim, eu vou ver se funciona para as crianças. Lógico que eu tive que fazer, né, algumas adaptações. Claro, testes, né? Eu usei ali meus próprios pacientes ali por muito tempo. Legal. E aí eu vi que começou a dar resultado. E eu falei, serviu. Mas fiz algumas adaptações, não é o básico, né? Que é a curva do esquecimento, que foi desenvolvida por um alemão. Hermann Ebbinghaus, o nome dele. E aí ele que desenvolveu isso daqui da repetição, né? Então eu acredito muito nisso e a repetição. Então se a criança vê aquilo todos os dias, ela vai aprender. Legal. Agora a escola ensina uma vez, passa às vezes semanas ou dias e depois vai rever, a criança já esqueceu e aí por isso que não aprende. A escola hoje em dia ela é muito falha, né? Você antecipa essa fase escolar de alfabetização, que é entre os 5 aos 7 anos. Isso, eu antecipo. E para as crianças que já estão, então, que já iniciaram, facilita. Mas que está com dificuldade, que a escola não está dando conta ali de resolver, a gente resolve. Então, e aí o que é legal é que não precisa ficar levando na fono. Sim, né? É em casa, tem todos os benefícios ali. Você não tem custo de combustível, de tempo. Os pais hoje em dia às vezes saem do trabalho às 18, às vezes não acha profissional para atender depois das 18.
E aí não fica, né? A criança fica desassistida. Então ali não, o pai tem ali o curso, tem também dentro ali também eu faço aulas, eu tiro dúvidas, eu deixo sempre aberta essa comunicação também, então... Então é um outro ramo da sua área, né? Então assim, eu troco o S pelo T. Isso daí é uma outra questão que as fonos também resolvem, você também deve... Mas isso daí já vem bem nessa questão de alfabetização. Da alfabetização, Eu tenho o curso da atraso de fala também, né? Que ensina ali os pais como lidar e como forçar essa criança a falar, né? Forçar, mas assim, de uma maneira leve, né? Mas como estimular isso, essa criança a falar. E estou desenvolvendo de trocas também, né? Que é aquela criança que ao invés de falar casa, fala tasa. Então, às vezes fica ali naquele processo também, demora muito para aprender e gera problema de alfabetização. Então, eu já fui tentando, porque o que aconteceu? Por que eu comecei a pensar em tudo isso? Minha agenda realidade lotada. Muitos pais precisando. Eu não conseguia dar conta daquela demanda. E aí também junta com essa correria dos pais, da comodidade, né, dessa falta de tempo. Ainda lá, né, eu moro mais pro interior, é mais tranquila a locomoção. Sim. Aqui em São Paulo já é mais complicado. Então você imagina para o pai ter que, né, fazer todo. Então pensando nos pais, né, e atender toda essa demanda, foi que eu comecei a pensar. Falei, opa, não dá para ficar só aqui no consultório, né? Tem muito mais pessoas que eu posso ajudar aí. E se eu ficar aqui focada... Muito bom, né? Que ideia, empreender mesmo ali, né? Precisa, dessa questão. A gente tem que ser, né? Um pouquinho de tudo. São 3, então, que você fornece. A gente acha no Instagram tudo esse seu conteúdo. Tem um que tá no forninho, né? Que é o de trocas. Vai sair agora no começo do ano que vem, acredito. Mas o de atraso de fala e o da alfabetização já tá prontinho já. E tem um link lá na minha bio no meu Instagram. Então, assim, vamos partir agora já pro idoso, uma parte mais senil ali. Tá muito em alta, tem muitas casas de saúde hoje, a gente já vê que também é um mercado aquecido, não deve ser fácil cuidar de uma casa de saúde, mas eu acredito que a tendência é aumentar, porque a gente vai ter uma população cada vez mais idosa, somente a nossa geração. Sim. E aí você me falando que de repente essa deglutição vai piorar, é óbvio, né? Mas às vezes a gente não pensa. Eu mesmo da área da saúde, às vezes, realmente com 80 eu não vou, chegando até lá, eu não vou conseguir deglutir igual 40. Exato. E aí talvez a fono precisa entrar, a físio parece mais lógico pra mim, né? Movimentos, tem até estudos que falam até da questão das pernas. A gente faz academia, homem não gosta de fazer muita perna, mas hoje, não sei se o Malika até sabe disso, hoje as pernas vão ser o que mais vai trazer eu ser articulado com 80 anos, porque se eu quiser um copo d'água, eu vou precisar das minhas pernas, não do bíceps forte. Exato. E aí vem essa questão agora, né? Você já sabe de a gente comer bem e falar bem com 80 anos. 80 anos, exatamente, que vai perdendo toda essa força muscular, né? Então, às vezes, tem idoso, às vezes, que atende o telefone, a outra pessoa do outro lado não entende o que ele tá falando, porque é uma fala muito que assim, né? Sem articulação. Então, é importante até para a comunicação desse idoso, inclusive também, né, sempre fazer uma investigação da audição também do idoso, para ele ter ali uma qualidade de vida, porque muitas vezes o idoso, ou ele não fala bem, ou não escuta bem, ou as duas coisas. O que ele faz? Ele acaba se isolando, e aí o mental do paciente começa a cair muito, né? Porque... A falta de dente também causa muito isso, né? Sim, também. A fono vê a questão da audição? Tem alguns testes. Tem audiometria, né? Que faz isso. E tem fonoaudiólogos. Essa acho que é uma das poucas áreas da parte de aparelho auditivo. A audiometria eu já fiz também, mas a parte de indicação de aparelho auditivo eu nunca trabalhei. Mas é o fonoaudiólogo que faz, assim. E aí é importante ter todo esse conjunto, né? Que você falou dos dentes, da fala, da audição, para esse adulto estar inserido ali dentro do ambiente familiar, ou mesmo numa clínica de idoso, ele conseguir minimamente participar. E a parte da alimentação também, vem a questão ali, né? Ele vai comer, vai começar a engasgar, tossir numa mesa, aí o do lado já está preocupado, ou às vezes não quer comer perto daquele idoso,
idoso, porque é aquele idoso que acaba engasgando, às vezes solta algum alimento, aí um fica meio com nojo, não quer, então fica aquela situação muito desagradável para o idoso. Então, assim, pensando no idoso saudável, a gente teria, assim, que já pensar, continuar vendo toda essa questão muscular até ele chegar na idade, né? Mas... Há como a gente fazer uma prevenção disso? Por exemplo, eu sei que se eu fizer exercício físico 3 vezes por dia, eu vou estar com uma qualidade de vida maior do que se eu não fizer. Isso é básico. E da parte da língua, de tônus, então... Dá para fazer um comparativo? Sim, eu acho assim, né? A pessoa sempre se esforçando em ter uma articulação legal. Se comunicar é importante. Se comunicar é importante, né? De uma maneira bem articulada, mexendo mesmo, colocando para movimentar essa musculatura. Porque o que acontece, às vezes o idoso vai se acomodando, porque tudo, né? O corpo também vai se acomodando. Sim. A ideia das pessoas é ir parando as atividades físicas e que não pode, tem que continuar. A mesma coisa de fala. Então, esse idoso tem que estar sempre movimentando, falando, né? Nunca deixar de comer alimentos mais difíceis, mais firmes, para dificultar um pouco essa mastigação, né? Então, para ele colocar força ali, para não perder, para triturar bem, né? Mas é lógico, chega também, é o que eu falo sempre assim, né? A gente, ali no final da vida, quando o paciente chega ali na consulta, muitas vezes eu falo para o paciente assim, olha, a gente vai lutar para manter o que você tenha hoje, para não piorar. Porque os ganhos são muito difíceis, né? São muito mais difíceis e assim, a ladeira abaixo a gente vai perdendo com uma velocidade muito mais rápida essa tonicidade do que o ganho, né? Então, lógico, chega um momento, às vezes, mesmo com tratamento, tem momentos que não dá mais. Que o corpo ganhou e não tem o que fazer. Tá? E aí entra com sonda, aí entra com outras questões, né? Mas assim... Para prevenção, acho que fazer um acompanhamento. Se tiver dúvida, começou um engasgo um pouquinho mais frequente, já busca ajuda. A questão é essa, já ir atrás, já perguntar que exercício eu posso estar fazendo para manter. Porque às vezes, chega lá no consultório, às vezes teve uma paciente, acho que tem umas 3 semanas, que já teve um engasgo severo, ela estava sozinha dentro de casa, ela teve que sair para a rua para pedir ajuda. Porque senão ela ia acabar morrendo ali, né? Então, a gente... pro idoso também ter essa paz, né? Porque muito idoso é sozinho. Eu mesmo tenho um avô que ele mora sozinho. Então, ele precisa ter todo esse cuidado, saber o que fazer, engasguei. O que eu vou fazer? Né? Então, às vezes, um apoio ali na cadeira... Se você estiver sozinho, mas tudo isso precisa ter um treinamento, né? Que eu só estou falando, mas tem que ter um treinamento, tem que ter uma orientação profissional. Eles vão, né? A gente vai ficando idoso, a gente percebe que é o espacinho, nosso espaço, que é a casinha nossa, tudo bem estar sozinho. Trazer isso para o âmbito familiar não é fácil, né? Mas estar com a presença para até se comunicar com as filhas, com os netos, estar presente, já ganha qualidade de vida. Porque se eu ficar 10 anos sozinho na minha casa, sim, tem que eu vou ter problema ali, né? Tem que ter um convívio social, tem que ter aquela rotina, né? Eu sempre falo assim, para os idosos mesmo que vêm em consulta, eu falo, olha, tenta não deixar de fazer nenhuma atividade. Tenta manter. Quanto mais você manter... Porque antes eu caminhava, eu dava uma volta no quarteirão, agora já não vou mais, peraí, já tá perdendo já pro corpo, né? Então, você tem que tentar ao máximo ali, mesmo que faça um esforço ali, tentar manter o que você já tem. E aí, sim, tentar manter também, porque é uma... como se diz assim, já é comum, como você falou, né? O idoso se fechar mais, ele ficar um pouquinho mais recluso. Então, ele se forçar a ter o convívio social, a ter algumas atividades... Eu vejo meu avô, ele sai todo dia à tarde, ele tem acho que 83 anos, e ele sai sozinho, ele vai caminhando, ele vai lá, joga bote com os amigos dele, passa no mercado, às vezes vai no trabalho do meu pai, e meu pai leva ele de volta para casa. Então tem que ter isso, essa rotina, exatamente. De caminhada, né, para o corpo, uma rotina social, a família também fica de olho, porque às vezes começa a ficar mais quietinha, às vezes é porque ele não está ouvindo, então ir atrás para ver o porquê que está quietinho, fazer alguns exames, né, para
manter, porque senão vai mesmo e é muito rápido. É isso que é muito triste, né? Que é muito rápido. Tem até alguns estudos, eu não tô com ele aqui, não vou saber falar assim, mas você vai perdendo muito rápido. Sei. Assim. Tônus muscular. Cada 10 anos você perde uma quantidade lá, uma porcentagem assim gritante. Então, tem o que fazer. É o que eu falei, chega uma hora que a gente vai acabar perdendo. Tanto que nós todos vamos morrer, vai acontecer. Mas o quanto você conseguir manter de qualidade, principalmente para esse idoso, que é muito, acho ainda, a gente tem uma cultura ainda que não dá essa assistência para o idoso, não dá, né? Separa, a gente acaba separando. E os jovens não têm paciência com eles, a gente fica no meio termo ali, né? E a vida corrida também de todo mundo, né? Visita a avó, às vezes já não tem vó e dá valor só quando perdeu. E aí, assim, mas minimamente você tem que colocar numa casa de repouso, já que não tem ninguém para ficar, né? Mas que é positivo, porque ali tem um enredo bom ali, né? Comunicação, eu físio, trabalhei já fono. em casa de repouso já por vários anos. É uma delícia. Eu falo, gente, você tá num hotel. O idoso tem comida pronta, roupa lavada, medicação no horário certo, tem a equipe de saúde ali o tempo todo de olho. E então, você pode visitar, né? Exato, não é ruim, é muito bom. E ali ele tem o convívio também com pessoas da mesma idade, que tá passando pelas mesmas dificuldades. Tem trocas, eles fazem jogos, jogam damas, jogam várias coisas. É uma delícia, passa o tempo para eles, né? Então, tem que ter esse cuidado, assim, eu incentivo muito, assim. Começar hoje, né? Então, mas fica também, a gente parece que é óbvio, né? Essa questão do exercício, que às vezes eu pontuo tanto aqui. Mas hoje não precisa, hoje tô bem. Mas e daqui 30, 40 anos vai fazer falta esse exercício que você não fez hoje, né? Essa alimentação que você está preferindo hoje, amanhã vai ser um problema. Essa falta de comunicação. Às vezes vão te chamar para um evento, você não vai por timidez, isso vai ser a diferença no idoso, tudo, né? Tudo. Na autoconfiança da pessoa, né? Para tudo, né? A pessoa que está saudável, se alimentando bem, com qualidade, né? Sem riscos, né? A pessoa que pratica uma atividade física, então você está falando ali, né? Até que a gente estava comentando da respiração correta, de batimento cardíaco, de ter um coração saudável, para oxigenar bem também todo o organismo. Parte de memória, de concentração. Então, isso já começa, mas a parte de atividade física tem que começar na infância. Né? Na infância. Você tem que criar o hábito naquela criança, o gosto pelo esporte na infância. E aí você vai começar, às vezes, na adolescência, o adolescente já tá mais preguiçoso, já tá naquela fase, já não quer mais. Aí começa trabalho, começa a não ter tempo, né? Começa a ter desculpas. Então, você precisa já criar esse hábito o quanto antes. Né? Então, sempre quando os pais chegam na consulta, eu pergunto: faz alguma atividade física? Natação, o que for ali. Mas tem que fazer algo. E também fazer algo que a criança goste, né? Às vezes você tem que trocar, né, de atividades. Eu mesmo só fui me encontrar depois dos 30 anos na patinação. Eu sempre fiz, minha vida inteira. Eu fiz natação, fiz judô, fiz jiu-jitsu, fiz várias coisas. E não me encontrava. Eu fazia ali 6 meses, parava. Às vezes, minha mãe me colocou em tudo que era dança. E aí, eu fazia um tempo, não ia. Aí, me encontrei na patinação. Então, assim, às vezes a criança gosta de patins, outra gosta de ginástica olímpica, outra vai gostar de futebol. E aí, algo vai... Você tem que ir testando, né? Vendo com a criança também. Mas é importantíssimo já achar, né? O quanto antes. Show. Quanta coisa importante aqui. Passou, eu acho que a gente falou bem nesse episódio. Muitas dúvidas você me tirou, até por causa das minhas pequenas. Você tem bastante conteúdo. Eu sabia que você ia gerar bastante conteúdo aqui. Já veio fono e enfermagem. A gente falou muito sobre essa questão de amamentação. Mas você acaba falando, tem esse olhar de 18 anos, isso faz total diferença, eu acho. Até para você ter feito teus cursos, essa experiência ninguém tira, né? Ninguém tira. É muito saudável, você fala com firmeza, parabéns. Obrigada. Muito experiência, bom. Né? Toda essa bagagem. Teve uma época aí de eu atender 30 pacientes no dia. Hoje não, hoje diminuí, porque a idade também a gente não consegue mais ter aquele pique, né? Mas foi bom, né? Mas foi bom, me trouxe toda essa bagagem. Então hoje eu olho assim, eu consigo ter essa visão, né? Privilegiada, eu acho.
por toda essa trajetória aí que eu tive. Você não vai morar em São Paulo? Difícil. Não, já acostumei lá na minha tranquilidade. Isso Valinhos, é outra coisa também. Porque lá a gente tem um nível de qualidade de vida muito bom, grande, né? muito bom também. Isso ajuda bastante. E gosto muito de lá. Eu sou do interior e gosto de lá. Vou ficar lá. Mas eu acho que não sou o primeiro que quer que você venha para São Paulo. Talvez você deve ter ofertas. Já com tive certeza. já alguns convites já, mas assim, eu gosto muito de São Paulo, mas eu gosto muito de São Paulo aos finais de semana, que o trânsito é mais leve, né? E aí eu gosto de vir para passear, para fazer as coisas aqui. Mas para morar e para trabalhar, é lá, porque eu tô a 3 minutos do meu trabalho, eu moro a 3 minutos, então assim, é muito tranquilo. Eu gosto de lá, e outra, eu já criei também ali, né, a minha... Sim, teu consultório, teus laços. Já tenho nome lá na cidade, então assim, você acaba já, né, já se estabilizando. Aqui seria um novo começo, apesar de já ter tido convites, né? Mas eu quero, assim, a minha ideia, a partir de agora... Montar algo aqui também? Não, eu tenho até uma ideia agora de começar com palestras em escolas. Show. Aí, não para atendimento mais, mas para fazer essas... esses links de informação. Levando essas informações que eu trouxe aqui hoje, por exemplo, mas para outras pessoas em outras... Principalmente em escolas, sim, né? Às vezes palestras público... para pais, no geral. Baixa renda, enfim, para Exato. Eu tenho um projeto para fazer isso lá na minha cidade, uma escola menor, baixa renda, né? Para levar todo esse conhecimento também, que é importante, porque algumas pessoas têm acesso, outras não, né? Então, eu quero, nesse sentido, acho que eu cheguei num ponto da minha carreira que eu já... como se diz, assim, eu já tenho tudo, já conquistei tudo que eu queria, assim, no ambiente de clínica. Sim. Agora eu quero expandir. Passar, passar para frente. Exato, é a proposta. Obrigado, viu, por você ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Eu vou falar pro pessoal acompanhar, curtir, compartilhar esse episódio. Obrigado, até o próximo Sorriso Cast. Valeu!